Olá! Bom, pessoal, hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito da preposição in. Eu percebo que a preposição in é objeto de muitas dúvidas durante as aulas e hoje eu gostaria de sanar algumas dessas dúvidas. Então, eu vou tentar fazer uma abordagem que eu uso nas minhas aulas para ensinar os meus alunos como que a gente vai fazer o uso da preposition in. E para isso, eu gostaria que vocês pensassem porque o que a gente vai fazer? A gente vai usar a preposition in em termos bastante gerais, geograficamente falando, até termos mais específicos. Então, eu quero que vocês pensem num globo, no planeta Terra mesmo, e o que a gente vai ter no planeta Terra? Como que ele é dividido? Ele é dividido pelos continents. Então, a gente vai começar do mais geral até o mais específico. Então, a gente vai começar a utilizar in para falar sobre os continents. Então, eu poderia dizer, por exemplo, I live in South America, né? Or I live in Africa, I live in Europe. E aí a gente pode usar o nome de qualquer continente, ok? Depois, dentro dos continents, a gente vai ter o quê? The countries, os países. E a gente vai continuar usando in para falar sobre os países também. Então, eu poderia dizer, in my case, I live in Brazil. Or I live in the US, or, for example, my brother lives in France. Meu irmão mora na França, ok? Toda vez que a gente tiver um país, então, e a gente quiser dizer algo no sentido de no Brasil, na França, na Itália, a gente vai usar a preposição in, ok? Então, dentro dos países, o que a gente vai ter agora? A gente vai ter os estados, e a gente vai permanecer usando in. Então, aqui, in my case, I live in Ceará. Ok? What about you? What about your cases? E vocês, onde vocês moram? So, you can say, I live in, e o estado no qual vocês moram. Ok? E aí, dentro dos estados, então, a gente vai dar mais um zoom aqui. A gente vai deixar um pouco mais específico. Inside the states, we have the cities. Então, dentro dos estados, a gente tem as cidades. E aí eu poderia dizer, for example, I am in Fortaleza. Eu estou em Fortaleza. Or I am in São Paulo, I am in Rio, e etc. Então, a gente pode usar o nome da cidade também com in, ok? Agora, a gente vai continuar usando o nosso zoom. Então, dentro das cidades, o que a gente vai ter? Bom, várias coisas, né? Mas aqui nesse contexto, dentro das cidades, a gente vai ter os bairros. Então, a gente pode usar o in para falar sobre bairros também. Eu vou usar bastante o verbo live aqui, porque eu acho que ele encaixa bastante nesse contexto. Então, vou usar mais um exemplo usando o verbo live. Então, in my case, I live in Fortaleza. Ok? Então, what about your cases? Where do you live? Aonde vocês moram? Então, nesse caso, quando vocês usam a cidade, you can also use in. Vocês também podem usar o in. Ok? E inside the cities, então dentro das cidades, a gente vai ter os bairros. E a gente também pode usar in para falar sobre bairros. Então, a gente pode dizer, por exemplo, no meu caso, I live in Meireles. Or you can say, I used to live in Butantã. Então, eu costumava morar no Butantã quando eu morava em São Paulo. So, I lived in Butantã. Or, I don't know, pode usar qualquer bairro aqui, né? Eu tô dando nomes de bairros que eu conheço, mas não conheço tantos bairros assim. Então, pode ser qualquer nome de bairro, ok? Então, esse vai ser um dos usos do in geograficamente falando. Então, posição geográfica, do mais amplo até o mais específico, ok? Um outro contexto no qual a gente vai usar o in é em termos de tempo. E aqui a gente vai pensar também do mais amplo até o mais específico. Então, eu quero pensar em termos de tempo para falar sobre centuries, para falar sobre séculos, ok? Então, o século no qual a gente está hoje é o 21st century, the 21st century. Então, a gente está no século 21. Então, eu poderia dizer in the 21st century, ok? Então, a gente vai para o século, depois eu poderia falar sobre anos, né? Que no caso aqui a gente está em 2025, então eu poderia dizer in 2025.
Or poderia dizer também 2025, que é bastante comum quando a gente faz essa divisão entre as dezenas, né? Or I can say, eu poderia dizer ou 2025 or 2025, também é bastante comum. Então, falando sobre anos, a gente também pode usar o in quando a gente está falando sobre meses. Então, de novo, né, a gente está trazendo do mais amplo até o mais específico. Então, dentro dos anos, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter os meses. Então, eu poderia dizer, por exemplo, my birthday is in September. Então, o meu aniversário é em setembro. Poderia colocar qualquer outro mês aqui, né? Então, my birthday is in December, or April, or in January. Qualquer mês. Sendo um pouco mais específico, o que, que a gente vai ter dentro dos meses? Dentro dos meses, de todos os meses do ano, a gente vai ter as estações. Então, a gente vai ter summer, a gente vai ter winter, a gente vai ter autumn. E em todas as estações, a gente também pode usar o in. Então, eu poderia dizer, por exemplo, my birthday is in the summer, or my birthday is in the winter. E aí, se a gente quiser ser um pouco mais específico dentro dos meses, então a gente vai ter as semanas. E eu posso continuar usando in nesses casos. Então, eu posso dizer in the first week of August. For example, in the second week of August, in the third week of August. Na primeira semana de agosto, na segunda semana de agosto, na terceira semana de agosto e assim por diante. E a gente está chegando ao final, o último caso que eu quero trazer aqui é quando a gente tem períodos do dia. Então, na semana, a gente vai ter os dias, a gente não vai usar o in especificamente para falar sobre dias, a gente vai usar outra preposition para falar sobre dias, mas a gente pode usar o in para falar sobre períodos do dia. Então, por exemplo, in the morning, or in the evening, or in the afternoon. Isso é bastante comum. A gente tem também a palavra night, que significa noite também, muito semelhante a evening, mas o night também é um caso à parte. Então, a gente pode usar in the night, mas em casos bastante específicos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Só para lembrá-los que esse vídeo faz parte de uma série de vídeos nas quais eu vou falar sobre prepositions e seus usos. Então, caso vocês tenham dúvidas, vai ter bastante conteúdo legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.